E se as pessoas mais queridas de repente se afastassem de ti só por causa de quem tu és? Esta é uma história sobre o amor de dois rapazes em Portugal, sobre traição, julgamento e medo. Mas, mais do que isso, é sobre a força para se levantar após uma queda e encontrar aqueles que te aceitam como tu realmente és. Eu sempre soube que havia algo em mim que não se encaixava nas paredes da casa onde cresci. Desde criança, sentia-me como se estivesse a viver num espaço emprestado, como um hóspede silencioso numa família que não me reconhecia verdadeiramente. Agora, com 24 anos, estudante em Lisboa, essa sensação tinha se tornado quase insuportável. À mesa, nas conversas familiares, nos olhares dos meus pais, havia sempre uma distância invisível, uma fronteira que eu não conseguia atravessar. Não era hostilidade aberta, mas uma espécie de frieza, de desconfiança. Eu respirava o mesmo ar, mas nunca deixava de me sentir estrangeiro. Naquele verão, aceitei o convite para uma festa de bairro, uma daquelas celebrações cheias de música popular, cheiro a sardinha assada e copos de vinho barato a circular entre mãos conhecidas. Não era o meu ambiente natural, detestava multidões e tinha sempre receio daquelas perguntas banais sobre estudos, futuro e namoradas, mas o meu melhor amigo insistira. Disse-me, Tomás, vai fazer-te bem. Acabei por ceder, talvez porque não tinha forças para inventar uma desculpa convincente, talvez porque no fundo esperava que alguma coisa diferente acontecesse naquela noite. Quando cheguei, o espaço estava já cheio. O largo estava iluminado por cordões de lâmpadas amarelas, as mesas improvisadas com toalhas de papel, a música popular misturava-se com risos e vozes altas. A princípio, tentei misturar-me, sorrir discretamente, bebricar da minha cerveja como se isso bastasse para me tornar invisível. Mas não bastava. Sentia os olhares, não de desconfiança, mas de curiosidade. Era como se todos me catalogassem em segundos, o rapaz calado, o que parece distante, o que não se encaixa. E foi nesse desconforto que aconteceu. Estava encostado a um dos muros de pedra, a observar as pessoas dançarem, quando vi Miguel pela primeira vez naquela noite. Era o irmão mais velho do meu amigo, mas eu nunca tinha reparado nele daquela forma. Talvez por diferença de idades, talvez porque nunca tínhamos estado no mesmo espaço durante tanto tempo. Só que ali, no meio da música e da confusão, ele destacava-se. Não era apenas a presença física, era a forma como se movia, como parecia ocupar o espaço sem pedir licença. A cada passo dele, os outros ajustavam-se, como se inconscientemente lhe dessem lugar. Miguel não me viu logo. Estava a rir com um grupo de conhecidos, gesticulando com naturalidade. Mas bastou um instante, um virar de cabeça, e os nossos olhos cruzaram-se. O impacto foi imediato. Senti um choque surdo no peito, como se alguém tivesse batido com força por dentro. O olhar dele não se desviou logo. Ficou preso, mais tempo do que seria normal entre dois desconhecidos ou dois conhecidos casuais. Houve ali um reconhecimento, algo silencioso, quase perigoso. E eu, que sempre evitava o confronto direto de olhares, não consegui desviar o meu. Afastei-me do muro e tentei perder-me entre as pessoas. Mas a sensação de ser observado não me largava. O coração acelerava, não por medo, mas por uma tensão inexplicável. Nunca tinha sentido aquilo antes, não daquela forma. Uma mistura de nervosismo e provocação, como se de repente o ar estivesse carregado de eletricidade. Até o cheiro da noite parecia diferente, mais denso, mais vivo. Pouco depois, Miguel aproximou-se. Não foi direto, não veio a correr. Aproximou-se como quem não quer nada, cumprimentando conhecidos pelo caminho, falando alto, rindo. Mas eu sabia que se dirigia a mim. Cada passo dele reduzia a distância entre nós, e cada metro percorrido aumentava o peso no meu peito. Quando finalmente chegou, inclinou-se ligeiramente para ser ouvido por cima da música e disse com um sorriso meio irónico. Não gostas de festas, pois não? A pergunta era simples, mas sentia-a como uma acusação. Engoli em seco e tentei parecer natural. Nem sempre. Prefiro observar. Ele riu-se. Não era uma gargalhada, mas um riso baixo, carregado de ironia, como se já esperasse aquela resposta. Então, és o tipo que fica de fora a ver os outros divertirem-se? Não soube o que responder de imediato. O tom dele não era ofensivo, mas também não era neutro. Era provocador, desafiador. Como se me estivesse a puxar para uma linha de fogo e quisesse ver se eu tinha coragem de atravessá-la. Disse apenas, talvez. E fiquei em silêncio, a olhar para a garrafa na minha mão. Ele não pareceu incomodado com a minha resposta curta. Pelo contrário, encostou-se ao mesmo muro onde eu estivera minutos antes e ficou ali, perto. Não demasiado, mas o suficiente para eu sentir a sua presença. Era como se o espaço entre nós tivesse sido invadido por algo invisível, uma tensão que não precisava de palavras para se afirmar. A partir desse momento, a festa perdeu importância. Não ouvia a música, não reparava nas pessoas. Só conseguia estar consciente da proximidade dele, do facto de que Miguel estava ao meu lado, a falar de coisas banais, da comida, da música, da universidade, mas com uma intensidade que tornava cada frase carregada de outro sentido. Eu respondia pouco, mas observava tudo, o tom da voz, a pausa estratégica entre uma frase e outra, o jeito como ele me olhava de lado, como se esperasse algo. Havia ali um jogo silencioso, um diálogo escondido por baixo das palavras normais. Eu sabia, e ele sabia também. Com o passar dos minutos, comecei a sentir-me inquieto. Não era apenas nervosismo. Era como se a cada segundo o ar entre nós se tornasse mais pesado, mais denso,
e eu estivesse prestes a ser apanhado em algo que não controlava. Perguntava a mim mesmo, o que é isto? Por que é que não consigo simplesmente sair daqui e misturar-me com os outros? Mas não conseguia. Os pés recusavam-se a mover-se. Era provocação pura. Ele sabia. Eu sabia. E esse conhecimento silencioso era o que tornava tudo tão perigoso. Miguel não fez nenhum gesto óbvio. Não tocou em mim, não disse nada fora do normal. Mas cada frase dele era carregada de uma intenção escondida. Eu percebia nos olhos, naquele brilho quase desafiante, como se ele quisesse ver até onde eu aguentava. E eu, que sempre tinha vivido na defensiva, naquela noite não consegui proteger-me. Sentia-me exposto, mas ao mesmo tempo havia uma estranha liberdade nisso. Pela primeira vez em muito tempo, não me estava a esconder. Fiquei a pensar se ele tinha noção do que estava a provocar em mim. Talvez tivesse. Talvez fosse exatamente essa a intenção. E foi aí que percebi, aquela noite não seria igual às outras. Alguma coisa tinha mudado no instante em que os nossos olhares se encontraram. E, mesmo sem tocar, mesmo sem palavras declaradas, já havia uma ligação. Frágil, arriscada, mas real. Durante dias, depois daquela festa, não consegui tirar Miguel da cabeça. Era como se cada momento ao lado dele tivesse ficado gravado, não nas lembranças comuns, mas em camadas mais profundas da minha memória. Quando acordava, era nele que pensava primeiro, e quando me deitava, era como se ainda sentisse o peso invisível da sua presença perto de mim. Não era só fascínio, era uma sensação estranha de reconhecimento, como se finalmente tivesse encontrado alguém que via para além da máscara que eu carregava. E, pela primeira vez em anos, comecei a acreditar que talvez houvesse espaço para algo real, para algo que não fosse apenas fingimento ou silêncio. Nos dias seguintes, arranjei desculpas para estar por perto. Não foram desculpas elaboradas, apenas convites banais, sair com o grupo de amigos, tomar um café depois das aulas, dar um passeio pela cidade ao fim da tarde. Miguel nunca recusava. Aparecia sempre com aquele sorriso meio irónico, a postura descontraída, a voz que parecia encher o ar à volta. Mas havia algo nos seus olhos que me dizia que ele também estava a jogar outro jogo, um jogo que os outros não viam. Entre nós, as conversas pareciam normais, mas cada frase tinha uma sombra, um subtexto que só eu percebia. Um comentário banal podia soar a confissão disfarçada, e um silêncio de 3 segundos tinha o peso de uma promessa. Eu alimentava-me dessa tensão. Era perigosa, mas era o único lugar onde me sentia vivo. A minha confiança crescia. Sentia que ele me puxava para perto, que havia ali um terreno comum onde poderíamos caminhar lado a lado. Até que, num dia banal, o chão cedeu debaixo dos meus pés. Aconteceu de forma tão inesperada que ainda hoje, ao lembrar-me, sinto o estômago apertar como se tivesse levado um soco. Estávamos todos reunidos num café do bairro, um grupo pequeno, eu, Miguel, o meu amigo e mais 2 pessoas. Ríamos de coisas banais, falávamos de futebol, da universidade, da crise económica, temas que não me interessavam, mas que me mantinham incluído. Eu estava atento a cada gesto de Miguel, ao modo como me olhava de lado quando os outros falavam. Havia nesses olhares uma mensagem que só eu conseguia decifrar: estou aqui, contigo. Era isso que eu queria acreditar. Era isso que me fazia suportar as conversas superficiais. Mas bastou um detalhe para esse frágil equilíbrio ruir. Quando uma das raparigas do grupo, cheia de entusiasmo e curiosidade, perguntou a Miguel se já tinha alguém, ele riu-se alto e respondeu com a maior naturalidade do mundo: eu? Tenho amigos, e já me basta. Disse aquilo com um olhar rápido na minha direção, como se quisesse garantir que eu ouvia. As palavras bateram-me como uma bufetada. Amigos. Apenas amigos. E disse-o de forma tão despreocupada, tão convincente, que todos aceitaram sem questionar. Riram, brindaram, e seguiram em frente. Só eu fiquei paralisado. Naquele momento, percebi que Miguel estava a erguer um muro. Um muro entre nós, construído com a palavra amizade. Era o escudo dele, a máscara para o mundo. Mas para mim, soou a traição. Porque ao dizer aquilo, não só apagava o que tínhamos partilhado nos silêncios e nos olhares, como também me negava. Fazia de mim uma sombra, alguém sem rosto, um detalhe que podia ser varrido para debaixo da mesa com uma frase leve e um sorriso. Tentei disfarçar. Ri-me como os outros, fingi indiferença, mas por dentro estava a arder. O coração batia tão forte que pensei que os outros conseguiriam ouvir. Cada palavra dele ecoava-me na cabeça. Tenho amigos, e já me basta. Amigos. Apenas isso. Será que era tudo o que eu era para ele? Será que tudo o que eu tinha interpretado como sinais, como verdades escondidas, não passava de invenção minha? Ou pior, será que ele sentia o mesmo, mas não tinha coragem de assumir? A dúvida era ainda mais cruel do que a rejeição. Depois dessa tarde, a desconfiança começou a corroer-me. Já não conseguia olhar para Miguel sem ouvir de novo aquela palavra. Ele continuava igual, sorridente, próximo, atento. Mas cada gesto dele parecia calculado, cada palavra medida. Eu via-o a construir a fachada de amigo perfeito, acessível e leve, enquanto eu, por dentro, me desfazia. A proximidade que antes me aquecia começou a tornar-se sufocante. Já não era libertadora, era uma prisão. Eu queria acreditar, mas já não conseguia. Sentia-me enganado, como alguém a quem prometeram um segredo e depois fecharam a porta na cara. O que mais me magoava era a ambiguidade. Se ele fosse frio, distante, talvez fosse mais fácil. Mas não.
Continuava a procurar a minha companhia, a rir das minhas piadas, a lançar-me aqueles olhares rápidos quando os outros não estavam atentos. Era um jogo duplo. Para o mundo, éramos apenas dois conhecidos que partilhavam risos casuais. Para mim, havia ali algo maior, algo que não podia ser reduzido à amizade. Mas se era assim, por que é que ele o escondia? Por que é que precisava de se proteger tanto? Essa pergunta não me deixava em paz. Lembro-me de uma noite em particular. Estávamos num pequeno bar perto da universidade, só nós dois. A conversa fluía, leve, sem esforço. Eu quase esqueci a ferida das palavras dele, quase acreditei outra vez. Mas quando um conhecido dele apareceu e nos cumprimentou, Miguel recuou meio passo, como se precisasse de criar distância entre nós. Disse qualquer coisa banal sobre sermos bons amigos e apresentou-me com um tom neutro. Sorriu, claro, mas não era o mesmo sorriso. Era um sorriso de fachada. E nesse instante, percebi que ele estava sempre pronto a apagar-me, sempre pronto a reduzir o que tínhamos a uma amizade inofensiva. A revolta crescia dentro de mim. Não era só tristeza, era também raiva. Eu não lhe tinha pedido declarações públicas, não lhe tinha exigido nada. Apenas queria que não me escondesse, que não me fizesse sentir invisível. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha medo. E no medo dele, eu perdi a confiança que estava a começar a nascer. O que podia ter sido o início de algo verdadeiro transformou-se numa ferida aberta. Nos dias seguintes, afastei-me. Não de forma drástica, mas com pequenos gestos, mensagens não respondidas de imediato, convites recusados, desculpas inventadas. Ele percebeu, claro. Tentava aproximar-se, fazia piadas, procurava-me nos corredores, mas já não era suficiente. A mágoa era maior do que qualquer sorriso. E eu já não conseguia acreditar. Cada vez que o via, lembrava-me de como ele se apressava a esconder o que sentia, de como me transformava em nada perante os outros. Houve momentos em que pensei em confrontá-lo. Dizer-lhe tudo de uma vez, que eu sabia, que ele sabia, que aquele teatro não enganava ninguém. Mas nunca o fiz. Talvez porque temia ouvir a confirmação que me destruiria de vez. Talvez porque ainda restava uma réstia de esperança, uma chama pequena, mas teimosa, que me dizia que ele podia mudar. Mas ao mesmo tempo, essa esperança era o que mais me atormentava. Porque cada vez que ele sorria, eu não sabia se via verdade ou disfarce. Cada vez que se aproximava, eu não sabia se vinha por querer ou por hábito. E assim fiquei preso, entre a vontade de acreditar e a certeza de estar a ser enganado. O coração dividido entre o desejo e a desconfiança. E quanto mais tentava fugir, mais preso ficava. Porque no fundo, por mais que me doesse, não conseguia cortar o fio invisível que nos ligava. Mas já não era o mesmo. A confiança, que tinha começado a crescer, estava quebrada. E eu sabia, nada voltaria a ser igual. A primeira vez que percebi que os rumores tinham chegado à minha família foi num jantar banal de domingo. O ambiente parecia igual a tantos outros. A mesa posta, a televisão ligada em segundo plano, o cheiro familiar da comida caseira. Mas havia qualquer coisa diferente no ar, uma densidade estranha, uma pausa demasiado longa entre as frases. O olhar da minha mãe demorava sobre mim mais do que o habitual, e o meu pai, que costumava falar sem parar sobre política e futebol, estava calado, quase retraído. Eu percebi logo, antes mesmo de qualquer palavra. Percebi porque conhecia bem aquele silêncio, era o mesmo que crescia sempre que o assunto era incômodo demais para ser dito em voz alta. Só que, dessa vez, eu estava no centro da questão. No início, fingi não notar. Coloquei comida no prato, forcei uma expressão tranquila, e até tentei puxar conversa sobre a universidade. Mas as respostas eram curtas, secas, como se não houvesse espaço para uma normalidade fingida. Foi então que a minha mãe pousou os talheres, respirou fundo e disse, sem me encarar, andam a falar de ti, Tomás. O tom era neutro, mas cada palavra caiu como uma pedra dentro de mim. Engoli em seco, deixei o garfo suspenso no ar e perguntei, já sabendo a resposta, falar de quê? O olhar dela finalmente encontrou o meu, mas não havia ternura, apenas uma mistura de preocupação e frieza. Dizem que andas a meter-te em coisas que não devias. Coisas estranhas. O meu pai não disse nada, limitou-se a olhar fixamente para o prato, como se o arroz tivesse mais importância do que eu. Nesse instante, o chão pareceu abrir-se debaixo de mim. Não era surpresa, eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa iria transbordar para fora da bolha frágil onde vivia. Mas ouvir aquilo da boca da minha mãe, perceber que os sussurros tinham atravessado as paredes da minha casa, era como ser exposto nu perante o mundo. Tentei manter a voz firme, mas soa-me áspera, quebrada, são só rumores. As pessoas falam sem saber. Ela apertou os lábios, como quem segura uma resposta amarga, e replicou, as pessoas não inventam do nada, Tomás. E tu dás motivos para falarem. Aquela frase atravessou-me como uma lâmina. Motivos. Era isso que eu era para ela? Um motivo de conversa, um escândalo pronto a ser dissecado pelos vizinhos? Quis levantar-me e gritar, dizer que não era justo, que ninguém sabia nada sobre mim, que o que eu sentia e vivia não era da conta de ninguém. Mas as palavras ficaram presas, sufocadas por um nó na garganta. O meu pai, finalmente, ergueu a voz, mas não para me defender. Disse apenas, não quero problemas. Aqui em casa não se fala disso. Faz o que quiseres fora, mas aqui dentro não admito vergonhas. Foi nesse momento que percebi a extensão do meu isolamento.
Não era apenas a rua que murmurava nas esquinas, era a minha própria casa que se transformava num tribunal silencioso. Eu era o acusado, e os meus pais, em vez de me protegerem, alinhavam com a multidão. A frieza deles era mais dura do que qualquer insulto que pudesse ouvir lá fora. Porque os vizinhos não me conheciam, mas eles sim. Eles sabiam quem eu era, sabiam o meu silêncio, a minha luta, e mesmo assim escolheram virar o rosto. Nos dias seguintes, a tensão tornou-se insuportável. A cada refeição, havia um silêncio pesado que enchia o ar como fumo. A minha mãe falava de trivialidades, mas os olhos nunca encontravam os meus. O meu pai passava mais tempo fora de casa, e quando estava presente, escondia-se atrás do jornal, como se eu tivesse deixado de existir. Era uma espécie de castigo sem palavras, uma punição fria. Não me batiam, não me insultavam, mas retiravam-me o calor, a pertença. E essa ausência era mais cruel do que qualquer confronto direto. Comecei a evitar estar em casa. Passava horas a vaguear pela cidade, sentado em cafés, andando por ruas sem destino. Mas onde quer que fosse, carregava aquele peso no peito. O rumor já não era apenas rumor, tinha-se tornado numa realidade palpável. As pessoas olhavam-me de forma diferente. Talvez fosse paranoia, talvez fosse verdade. O sorriso dos vizinhos parecia agora enviesado, as conversas baixavam de tom quando eu passava. Sentia-me como se estivesse a ser observado em todos os lados, como se o meu corpo fosse uma prova viva de algo que eles queriam julgar mas não tinham coragem de dizer em voz alta. E, no entanto, havia algo que me mantinha de pé. Talvez fosse orgulho, talvez fosse obstinação. Eu sabia que se cedesse ao medo, perderia tudo o que restava de mim. Não podia permitir que os olhares, os sussurros e o gelo dentro da minha própria casa me apagassem. Havia dias em que essa convicção parecia firme como pedra, e outros em que vacilava como uma chama ao vento. Mas continuava lá, uma voz pequena mas persistente a dizer-me, não te percas, Tomás. Não deixes que te roubem de ti próprio. Uma noite, depois de mais um jantar silencioso, subi ao meu quarto e fiquei horas sentado à janela, a olhar para a rua vazia. Sentia o coração a latejar de raiva e tristeza, mas também uma estranha clareza. A frieza dos meus pais já não era apenas dor, era também revelação. Mostrava-me que não podia depender deles para ser quem era. Se quisesse sobreviver, teria de me apoiar em mim mesmo. Era um pensamento duro, mas libertador. Eu não tinha mais nada a perder dentro daquela casa. E talvez fosse essa a minha força. O julgamento da família não acabou nesse dia, nem na semana seguinte. Continuou a manifestar-se em pequenos gestos, no prato deixado à parte, no silêncio quando eu entrava na sala, na ausência de perguntas sobre a minha vida. Era um julgamento contínuo, subtil, mas constante. E cada gesto deles empurrava-me mais para fora, como se estivessem a preparar o terreno para a minha saída inevitável. O isolamento era total, mas no meio dessa solidão comecei a perceber que havia uma escolha. Podia deixar que isso me destruísse, ou podia usar essa rejeição como combustível para me reinventar. O que antes me parecia uma condenação começou a ganhar outra forma. A cada olhar frio, a cada palavra não dita, eu sentia nascer em mim uma espécie de raiva transformada em resistência. Se eles não conseguiam ver-me, eu iria tornar-me impossível de ignorar. Não através de gritos, mas através da minha própria existência. Essa era a minha forma de lutar, recusar desaparecer. Recusar ser apenas o rumor que os vizinhos comentavam. Recusar ser apenas o motivo de vergonha que os meus pais queriam esconder. Foi nesse estado de espírito que comecei a mudar. Ainda me sentia ferido, claro, ainda doía ser rejeitado pela minha própria casa. Mas a dor já não era paralisante. Era uma dor que empurrava, que obrigava a seguir em frente. Cada passo na rua era um desafio, cada olhar era uma provocação que eu respondia apenas com a firmeza do meu corpo ereto. Não precisava de dizer nada, bastava existir. E dentro de mim, lentamente, fui encontrando uma certeza. Eu não estava disposto a abdicar de quem era, mesmo que isso me custasse a última réstia de calor familiar. Nesse verão, percebi que o julgamento não tinha fim. Mas também percebi que eu podia escolher não ser a vítima eterna. Podia ser o réu que não se curva, que encara o tribunal com um silêncio altivo, sabendo que a sua verdade é mais forte do que o verdito. E, naquela casa gelada, comecei a preparar a minha saída. Não para fugir, mas para me libertar. Porque se havia uma coisa que tinha aprendido com todo aquele isolamento, era isto: o pior que podem fazer a alguém não é odiá-lo, é tentar apagá-lo. E eu, custasse o que custasse, não iria permitir que me apagassem. A decisão de deixar Lisboa e mudar-me para o Porto não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma acumulação de silêncios, olhares frios e jantares onde eu era um fantasma sentado à mesa. Cada gesto dos meus pais confirmava que já não havia lugar para mim naquela casa, e cada rumor na rua fazia-me sentir um intruso na cidade onde crescera. Quando finalmente arrumei a mala, não houve despedidas emocionadas nem palavras de incentivo. Houve apenas silêncio. Um silêncio que me dizia: vai, mas não tragas nada de ti de volta. Foi nesse silêncio que parti, carregando pouco mais do que roupas e um caderno onde escrevia tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Chegar ao Porto foi como mergulhar em outro mundo. As ruas estreitas da Ribeira, o cheiro do rio, a mistura de turistas e locais, tudo parecia falar uma língua diferente da de Lisboa. Não era apenas geografia, era também a sensação de que estava a começar do zero. Pela primeira vez em muito tempo, não havia olhos familiares a vigiar-me. Ninguém sabia quem eu era, ninguém tinha histórias para sussurrar sobre mim.
Essa ausência de julgamento foi um alívio, mas também um desafio. Se ninguém me conhecia, então eu tinha de decidir quem queria ser dali para a frente. Era como se tivesse nas mãos a oportunidade de me reinventar, mas a verdade é que eu não sabia bem como. Os primeiros dias foram solitários. Andava pela cidade com o olhar de estrangeiro, explorando cafés pequenos, praças escondidas, ruas onde o tempo parecia mais lento. Ouço ainda a minha própria respiração nas noites em que ficava deitado num quarto alugado, a ouvir os passos dos vizinhos no corredor. Houve momentos em que me perguntei se não estava a repetir o erro, se não estava apenas a trocar uma prisão por outra. Mas algo em mim dizia que ali, no Porto, havia espaço para encontrar aquilo que em Lisboa me era negado, a possibilidade de existir sem me esconder. Foi através de um colega da universidade que dei o primeiro passo. Ele convidou-me para uma tertúlia organizada por um grupo de jovens ativistas. Disse-me que era um espaço aberto, sem julgamentos, onde se falava de política, de arte, mas sobretudo de identidade. A princípio hesitei. Eu não tinha coragem para me expor, e a ideia de falar sobre mim perante estranhos parecia um pesadelo. Mas a curiosidade foi mais forte. Queria ver com os meus próprios olhos se era possível estar num lugar onde as pessoas não tivessem medo de dizer quem eram. Lembro-me nitidamente da primeira vez que entrei naquela sala. Era pequena, paredes cobertas de cartazes coloridos, frases escritas a marcador, viver é resistir, não somos invisíveis. Havia cadeiras desiguais alinhadas em círculo e uma mesa com chá e bolachas no canto. Nada de luxuoso, mas o ambiente tinha uma energia que me desconcertou. As pessoas falavam alto, riam, interrompiam-se umas às outras sem medo. E, pela primeira vez, senti que ninguém olhava para mim com curiosidade mórbida. Era apenas mais um corpo ali, mais uma presença a somar. Essa normalidade foi quase chocante. Eu, que passara meses a sentir-me observado, de repente estava invisível. Invisível de uma forma boa. Ao longo das semanas, fui voltando. No início, não falava. Limitava-me a ouvir. Escutava histórias de rejeição, de coragem, de quedas e recomeços. Histórias de pessoas que, como eu, tinham sido empurradas para fora das suas casas, das suas famílias, mas que encontraram força no facto de não estarem sozinhas. Cada testemunho era como um espelho partido onde via pedaços de mim. E, pouco a pouco, comecei a ganhar coragem para abrir a boca. Primeiro com comentários pequenos, depois com perguntas, e finalmente com frases completas onde admitia coisas que nunca tinha ousado dizer. A minha voz saía trêmula, mas saía. E cada vez que o fazia, sentia uma libertação estranha, como se uma corrente se partisse dentro de mim. Foi nesse espaço que conheci pessoas que se tornaram mais do que amigos, tornaram-se a minha nova família. Não porque tínhamos sangue em comum, mas porque havia entre nós uma aceitação absoluta. Lembro-me de uma noite em particular, em que uma rapariga me disse: "Aqui não tens de pedir desculpa por existir." Essas palavras ficaram gravadas em mim como um mantra. Era isso que eu precisava de ouvir. Não que fosse perfeito, não que todos os problemas desaparecessem, mas pelo menos já não estava sozinho no campo de batalha. Mesmo assim, a luta não era fácil. Dentro de mim havia ainda o eco das vozes da minha casa, da frieza dos meus pais, do julgamento dos vizinhos. Por vezes, quando estava prestes a falar, lembrava-me das frases secas do meu pai, e o medo apertava-me a garganta. Mas ao olhar para aqueles rostos à minha volta, percebia que cada um deles carregava fantasmas semelhantes. E se eles conseguiam falar, por que não eu? Foi assim que, pela primeira vez, disse em voz alta aquilo que sempre me pareceu impossível de pronunciar: "Tenho medo de quem sou, mas não quero deixar de ser." O silêncio que se seguiu não foi de julgamento, mas de acolhimento. E no meio desse silêncio, ouvi aplausos. Não porque tivesse dito algo grandioso, mas porque finalmente tinha encontrado coragem para dizer algo verdadeiro. Com o tempo, comecei a caminhar pela cidade com outro porte. Já não evitava os olhares, já não baixava a cabeça. O Porto tornou-se um palco onde podia ensaiar a versão de mim que sempre guardei escondida. Ainda havia dias de insegurança, claro, mas já não eram esmagadores. Descobri cafés onde podia estar à vontade, bares onde não precisava de esconder nada, ruas onde podia rir alto sem pensar se alguém iria comentar. A cidade oferecia-me aquilo que Lisboa me negara, espaço para respirar. Mas a maior transformação não aconteceu de um momento para o outro, nem num discurso inspirador. Aconteceu nas pequenas coisas. No dia em que disse ao meu colega de casa que não tinha namorada, mas que também não procurava uma. No instante em que publiquei um texto no jornal académico sobre identidade e recebi mensagens de desconhecidos a agradecerem. No sorriso cúmplice de um amigo que me disse: "Tu já não és o mesmo rapaz que chegou aqui calado e com medo." Foram esses detalhes que, somados, mostraram que a minha verdade já não estava trancada dentro de mim. Estava a sair, devagar mas com firmeza, e o mundo já não me parecia tão ameaçador. Ainda assim, havia sempre uma provocação interna. Perguntava-me se teria coragem de regressar a Lisboa e enfrentar aqueles que me rejeitaram. Perguntava-me se, ao ver Miguel de novo, teria força para não vacilar. Essas questões permaneciam como sombras, lembrando-me de que a luta não estava ganha. Mas já não me paralisavam. Pelo contrário, funcionavam como desafio. Cada dúvida era uma faísca que me empurrava para a frente. Eu já não era apenas o rapaz isolado. Era alguém que tinha encontrado uma voz. E mesmo que ainda fosse frágil, essa voz existia. E isso bastava para me manter de pé. Aos poucos, comecei a perceber que falar em voz alta não era apenas libertação pessoal, era também resistência. Cada vez que alguém como eu dizia "estou aqui",
Abria caminho para que outros também pudessem dizê-lo. Era uma corrente invisível que nos ligava e nos fortalecia. E essa consciência deu-me uma nova forma de coragem. Já não era apenas sobre mim, era sobre todos aqueles que vinham depois. Eu tinha a responsabilidade de não me calar, porque o silêncio era a arma que sempre usaram contra nós. E eu, finalmente, já não estava disposto a oferecer-lhes isso. Foi assim que me tornei, sem perceber, num dos que puxavam as conversas, que organizavam os encontros, que acolhiam os recém-chegados com um sorriso e uma frase simples: aqui não tens de pedir desculpa por nada. Cada vez que dizia isso, sentia-me devolver o que me tinham dado. Era como se estivesse a fechar um ciclo, a transformar a minha dor em abrigo para outros. E, nesse processo, a luta por mim próprio deixou de ser apenas minha. Tornou-se parte de algo maior, de uma comunidade que resistia simplesmente por existir. Hoje, quando penso no rapaz que chegou ao Porto com uma mala pequena e o coração cheio de medo, quase não o reconheço. Ainda carrego as marcas do julgamento, ainda sinto as feridas abertas, mas já não são correntes. São cicatrizes que me lembram que sobrevivi. E a cada vez que digo em voz alta quem sou, sem baixar os olhos, sei que estou a honrar essa sobrevivência. Porque no fim, a luta por mim mesmo não foi apenas contra os outros. Foi, acima de tudo, contra o meu próprio silêncio. E essa, percebo agora, foi a maior vitória. Passou um ano desde que deixei Lisboa para trás. Um ano desde que fechei a porta de casa sem olhar para trás, levando comigo apenas uma mala e a decisão de não me perder. Um ano que parecia uma vida inteira, porque cada dia no Porto foi uma espécie de renascimento. Aprendi a falar em voz alta, a confiar em quem me rodeava, a encontrar força na comunidade que me acolheu. Mas, apesar de tudo, havia um fantasma que nunca deixou de me acompanhar. Um rosto, um nome, um silêncio. Miguel. Durante meses, evitei pensar nele. Dizia a mim mesmo que já não importava, que o tempo apagaria o que ficou por dizer. Mas a verdade é que as memórias voltavam sempre, como marés que não obedecem à nossa vontade. Lembrava-me dos olhares, das palavras veladas, da forma como se escondia atrás da máscara da amizade. Lembrava-me sobretudo da sensação de traição quando me reduziu a nada perante os outros. E, mesmo assim, havia em mim um fio de esperança maldito que me sussurrava: talvez ele também tenha lutado contra os mesmos medos. Era uma voz que odiava ouvir, mas que nunca consegui calar. Um ano depois, o reencontro aconteceu. Não planeado, não desejado, mas inevitável. Estava numa esplanada junto ao rio, a meio da tarde, quando ouvi alguém dizer o meu nome. A voz era inconfundível, grave, com aquele tom que parecia sempre meio irónico. Virei-me devagar, e lá estava ele. Miguel. O mesmo, mas diferente. O rosto parecia mais cansado, os olhos mais pesados. Aproximou-se como quem carrega um fardo. Por um instante, pensei em fugir, mas as pernas recusaram-se a mover-se. Tomás, disse ele, como se repetir o meu nome fosse já uma confissão. Precisava de te ver. A frase caiu no ar como um golpe. O coração acelerou, mas mantive o silêncio. Ele sentou-se à minha frente, sem pedir, e ficou alguns segundos a olhar para mim. Não havia o sorriso de antes, nem a confiança desafiadora. Havia vulnerabilidade. Pela primeira vez, parecia despido de todas as defesas. Ou fugi, começou. Fugi de ti, de mim, de tudo. Não foi porque não sentisse. Foi porque sentia demasiado. E tinha medo. Medo do que diriam, medo de ser olhado como um estranho, medo de não aguentar o peso. Então escolhi esconder-me atrás daquela palavra maldita, amizade. Achei que assim me protegia, mas só me destruí. E destruí-te também. As palavras dele cortavam fundo, porque eram exatamente as que eu tinha imaginado ouvir em tantas noites de insônia. Só que agora, em carne e osso, soavam ainda mais cruéis. Apertei os punhos debaixo da mesa, respirei fundo, e finalmente falei. Sabes o que mais me doeu, Miguel? Não foi o medo. Todos temos medo. Foi tu olhares para mim e escolheres apagar-me. Reduziste-me a nada. Fizeste-me sentir invisível. E isso eu não merecia. Ele baixou os olhos, e nesse gesto percebi a confissão silenciosa. Ele sabia. Sabia desde o início. Tens razão, disse. Eu não soube estar à tua altura. Mas passei este ano a lutar comigo próprio. Cansei-me de fingir. Já não consigo esconder. Por isso estou aqui. Para te dizer que, sinto. Que senti sempre. Que só não tive coragem. A sinceridade dele atingiu-me como uma onda. Parte de mim queria levantar-se, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas outra parte, mais profunda, sabia que já era tarde. Eu não era o mesmo rapaz que ele tinha deixado para trás. Tinha cicatrizes que me lembravam da dor, mas também da força que encontrei em mim mesmo. E percebi que, por mais que ainda houvesse uma ligação, já não precisava dela para existir. Obrigado por dizeres isso, respondi. Mas eu já não sou o mesmo. Perdoar, ou perdoo. Guardar rancor só me prenderia ao passado. Mas voltar atrás, não consigo. O que eu precisava há um ano já não é o que preciso agora. Ele ergueu os olhos, e vi neles a mistura de alívio e dor. Alívio por ser finalmente honesto, dor por perceber que a honestidade chegava tarde demais. Ficámos em silêncio, com o rio a correr atrás de nós, como se fosse testemunha muda do que nunca pôde acontecer. Depois, ele acenou lentamente, levantou-se, e foi-se embora. Não houve abraços, não houve promessas. Apenas a certeza de que aquele capítulo estava encerrado.
Naquela noite, deitado na cama, senti uma leveza estranha. Percebi que o perdão não era um presente que lhe oferecia, mas uma libertação que dava a mim próprio. Já não tinha de carregar o peso do que poderia ter sido. Estava livre para viver o que ainda podia ser. Poucos dias depois, chegou o momento que mudaria tudo. O perigo no Porto. Já tinha ouvido falar, já tinha visto imagens, mas nunca tinha participado. A ideia de desfilar pelas ruas com bandeiras e música parecia-me distante demais da vida que tivera em Lisboa. Mas naquele ano, algo em mim dizia que tinha de ir. Não como espectador, mas como participante. Não para me esconder na multidão, mas para me mostrar. No dia da marcha, acordei com o coração em tumulto. No quarto, a bandeira arco-íris que um amigo me oferecera estava dobrada sobre a cadeira. Peguei nela com mãos trêmulas, como se fosse mais pesada do que parecia. E, ao colocá-la sobre os ombros, senti uma onda de energia. Não era apenas um pedaço de tecido. Era a materialização daquilo que eu passara a vida inteira a tentar negar, que eu tinha o direito de existir sem pedir desculpa. As ruas estavam cheias. Cores por todo o lado, música a ecoar entre prédios, vozes que se confundiam entre gritos de alegria e palavras de ordem. Marchar ali foi como entrar num rio imparável. Cada passo era um desafio ao passado, cada canto era uma bufetada nos rumores que me tinham perseguido. Eu olhava à minha volta e via rostos diferentes, histórias diferentes, mas todos unidos pela mesma chama, a recusa em viver no silêncio. Segurei a bandeira com força, ergui-a bem alto, e nesse gesto senti que algo se partia dentro de mim. Já não era o rapaz escondido, já não era o filho envergonhado, já não era o amigo invisível. Era Tomás, inteiro, visível, presente. E não havia nada que me pudessem tirar. Enquanto caminhava, pensei em Miguel. Não com rancor, mas com uma espécie de melancolia. Ele fazia parte da minha história, mas já não definia o meu presente. A minha vida não era sobre a sua indecisão, mas sobre a minha coragem. Percebi, então, que perdoá-lo não era aceitar de volta, era apenas libertar-me. E foi exatamente isso que senti ao atravessar aquelas ruas, rodeado de música e de cor. No final da marcha, quando o sol já se punha sobre a cidade e as bandeiras ondulavam contra o céu alaranjado, percebi que a minha história não era sobre vergonha. Nunca tinha sido. Era sobre liberdade. A liberdade de não me esconder, a liberdade de ser quem sou, mesmo que o mundo não esteja preparado para isso. Naquele instante, com a bandeira erguida e o coração aberto, soube que finalmente estava em paz. Não porque tivesse conquistado tudo, mas porque já não tinha medo de continuar a lutar. E, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho. Orgulho de mim, orgulho da minha história, orgulho de carregar um passado difícil transformado em força. E foi assim, no meio da multidão, que percebi, a minha vida não começa nem termina com Miguel. A minha vida começa e termina comigo. E eu escolhi vivê-la em liberdade.